Senador Álvaro Dias, mas pedirei a Sua Excelência só um minuto para um aviso. Acabo de receber um telefonema do presidente, senador Davi Alcolumbre, me comunicando que a ordem do dia será iniciada às 17 horas, tendo em vista uma solicitação do senador Jorginho Melo, que nesse momento preside uma comissão de desburocratização MP e que, naturalmente, iniciada a ordem do dia, ela teria de ser suspensa. Então, pediu 40 minutos, às 17 horas, Sua Excelência, o presidente Davi, estará aqui. Enquanto isso, vamos seguindo com os pronunciamentos e, desse modo, concedo a palavra com muita honra e prazer ao senador Álvaro Dias. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente Anastasia, senhores senadores, senhoras senadoras, a Operação Lava Jato surgiu como grande esperança de uma nova justiça nesse país e tornou-se rapidamente a prioridade nacional. Conseguiu alterar o conceito arraigado no inconsciente coletivo de que a justiça no Brasil servia para prender pobre, especialmente negro, e jamais alcançava os ricos e os poderosos, as autoridades especialmente. Com a Operação Lava Jato, esse cenário mudou e o conceito foi alterado. Os tubarões da corrupção foram para a cadeia. Autoridades da política, autoridades de todas as áreas no país, empresários, empreiteiros, banqueiros, ex-governadores, ex-ministros, ex-parlamentares, enfim, autoridades foram presas. E a esperança da população de uma nova justiça se consolida. Não há dúvida de que a Operação Lava Jato vem enfrentando desde o início conspiradores. A conspiração tem sido presença constante no itinerário percorrido pelos policiais, pelos procuradores, pelos julgadores. Mais do que nunca agora a conspiração se faz presente. Quando uma invasão criminosa, bisbilhotando a intimidade de duas autoridades de prestígio nacional, afronta a nossa inteligência, pratica aquela tentativa de desqualificar quem denuncia e quem julga, na esperança de absolver os criminosos. Conspiração visível. Há aqueles que preferem combater o juiz e o procurador a denunciar o crime da invasão, que foi programada, que foi arquitetada deliberadamente com o objetivo escuso de, quem sabe, fornecer missão a advogados na defesa de criminosos que foram presos em razão de condenações, com provas cabais e definitivas, insofismáveis, irreversíveis, que passaram pela primeira instância, pela segunda instância e chegaram também aos tribunais superiores, ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Não haverá reversão, até porque nos diálogos criminosamente revelados entre Moro e Deltan Dallagnol, nada há que possa comprometer a imparcialidade, a vida na condenação de criminosos em decisões judiciais competentes. Não há. A legislação avançou. Nós temos hoje uma legislação moderna que estabelece, sim, a interação estreita entre agentes públicos encarregados da missão de investigar, julgar e condenar criminosos. Eles não estavam
investigando para julgar meliantes insignificantes, pequenos, assaltantes da esquina, ladrões de botecos, estavam enfrentando uma organização criminosa que assaltou o Brasil no maior escândalo de corrupção da nossa história. A nossa legislação de combate ao crime organizado proporciona a delação premiada, as ações programadas, a infiltração de investigadores. E, obviamente, nestas ações, especialmente a ação programada, há que se estabelecer uma interação entre os agentes públicos envolvidos na investigação e no julgamento. É evidente que a legislação de combate ao crime organizado possibilita esta interação. É preciso estabelecer estratégia, buscar caminhos de maior eficiência para alcançar os objetivos. Eu não tenho dúvida, o Brasil não está preocupado se Moro conversa com Deltan Dallagnol ou não conversa. O Brasil está preocupado com a corrupção, com o assalto que desarrumou as contas públicas, que devassou as finanças, que, lamentavelmente, levaram o país a uma situação de infortúnio, de temor em relação ao seu futuro, porque certamente nós levaremos muito tempo para tapar os buracos abertos pela corrupção e pela incompetência dos últimos anos neste país. Nosso apoio integral à Operação Lava Jato, ao ministro Sérgio Moro, ao procurador Deltan Dallagnol, é uma força-tarefa que faz com que os seus integrantes, que cumprem uma missão histórica no país, tenham que estabelecer relacionamento, troca de ideias, estabelecimento de estratégia. Isso não é crime, isso não é imoral. É evidente que é possível que um ou outro jurista veja imoralidade, veja ilegalidade, mas esse preciosismo jurídico, nesta hora, não faz frente à aspiração nacional de que se combata a corrupção para valer neste país e que o Brasil possa mudar para melhor. O que se espera da autoridade pública brasileira, nesta hora, é a coragem de enfrentar esta corrupção que se instalou em todos os segmentos da administração pública brasileira e que não será, evidentemente, combatida sem ações rigorosas, sem a solidariedade, sem o apoio popular. É evidente que nós admitimos a hipótese, por exemplo, de discutirmos uma legislação de abuso de autoridade. É isso que se prega nesse ambiente que vivemos, da Câmara e do Senado. No entanto, se nós admitirmos discutir uma legislação de abuso de autoridade, não podemos adotar essa providência com o objetivo de limitar a ação de investigação, a ação da denúncia, da eventual condenação, do julgamento, enfim. Não, o objetivo não pode ser atemorizar aqueles que investigam e que julgam. Nós podemos discutir uma legislação de abuso de autoridade no contexto das medidas de combate à corrupção, que foram inicialmente sugeridas em número de 10 e que depois passaram a ser 70, num trabalho do Ministério Público, valendo-se da experiência rica proporcionada pela Operação Lava Jato. No contexto da discussão do debate e da deliberação sobre medidas de combate à corrupção, nós concordamos com o debate sobre uma legislação de abuso de autoridade. E, ao final, quando se fala em CPI para investigar Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eu respondo
Eu não assino CPI para investigar aqueles que cumprem o dever de combater a corrupção no país. Eu assino CPI para investigar a corrupção e os corruptos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador. Pois não.